A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé. Lucas capítulo 7. Vamos ler versículos 36 até o versículo 50. Lucas 7. 36 a 50, vamos ler de modo alternado. Todos acharam? Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça e beijava os pés e ungia-lhes com unguento. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. Vamos junto, versículo 50. E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Podeis assentar, irmãos queridos. Este capítulo 7 de Lucas, ele é extremamente rico em narrativas que traz para nós, nas histórias que traz para nós, de acontecimentos no ministério de Jesus. Logo no início fala desse fato que Tiago falou, com relação a um homem que pediu para que o Senhor liberasse uma palavra. Primeiro ele convida Jesus para ir em sua casa para curar o seu servo. E Jesus vai. E aí, antes que Jesus chegasse à sua casa,
ele manda dizer a Jesus: Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra. Obrigado, Marcelo. Mas libera uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus, então, ali, ele maravilhou-se e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Que aquele homem, ele entendeu o princípio da autoridade. E o princípio da autoridade é você estar sujeito à autoridade. E quem está sujeito à autoridade tem autoridade. Ele compreendeu. E compreendeu o poder que Jesus tinha, né? E ele disse: Senhor, basta o Senhor liberar uma palavra. E Jesus liberou aquela palavra, e quando aquele homem chegou em casa, o seu criado estava curado. Também nesse capítulo 7 de Lucas, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Ele vai a uma das cidades ali, nas margens do Mar da Galileia, onde Jesus realizou a maior parte do seu ministério. Ele chega à porta da cidade, está saindo um sepultamento, né? Uma multidão levando um jovem que havia morrido. E era o filho único da sua mãe, viúva. E aí Jesus também era seguido por uma multidão, e aproxima-se daquela mulher, naturalmente, chorando, né? Chorando muito pela perda do seu filho. E aí Jesus disse para ela: mulher, não chores. Mas ele não somente fala para ela não chorar, ele vai, olha, pede que parem quem está levando o corpo do menino, e ele fala ao morto, ele fala ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem se levanta. E Jesus entrega aquele moço vivo à sua mãe. E aquela multidão, né, maravilhada com aquele grande milagre, ela diz: um grande profeta se levantou entre nós. Nesse capítulo 7 temos também um momento de fraqueza de João Batista. João Batista está preso e ele fraqueja. Ele manda perguntar a Jesus: Senhor, és tu mesmo o que havias de vir? Ou esperamos outro? Isso revela a natureza humana, né? A fragilidade humana. João Batista foi o arauto do Senhor. O Senhor revelou a ele: Jesus era o Messias. Ele contemplou, ele ouviu a voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, quando ele batizava Jesus. Mas ele, como todos nós homens, fraquejou. E enviou os discípulos para perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias. E aí o que Jesus diz, né? Vai e diga, ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Talvez nós censurássemos João, mas Jesus não censurou João, mas ele fortalece a fé de João e depois dá testemunho de João àquelas pessoas que estavam ali entre eles. E aqui um homem, um fariseu, chamado Simão. Havia muitas pessoas, o Novo Testamento vai falar de muitos Simãos. O próprio Pedro, né? Seu nome era Simão. Era um nome muito comum entre os judeus. E aqui é mais um com esse nome de Simão. E esse homem rogou que Jesus comesse com ele. Ele era um fariseu, e os fariseus, né, eram aqueles homens que davam muito valor, eles se esforçavam muito em serem perfeitos diante de Deus, em cumprir as regras, cumprir todos os preceitos orais e da lei e das tradições, né? E eles, enfim, queriam ser pessoas perfeitas. E ele chamou Jesus. Há um mérito nisso, né? De convidar Jesus para uma refeição, para estar na sua casa. E Jesus entra naquela casa, Jesus vai, e é interessante aqui o fato da narrativa de João estar no mesmo capítulo, porque Jesus uma vez ele diz assim: veio João não comendo e não bebendo, e vocês censuraram. E vem o Filho do Homem agora comendo e bebendo, e vocês censuram. Né? Jesus falando daquelas pessoas que não entenderam a sua mensagem e nem o acolheram em seu coração e perderam a oportunidade de serem transformados por Cristo. E Jesus ia, aonde convidavam Jesus, Jesus ia, né? Podia ser também na casa do publicano, como ele foi na casa do publicano Zaqueu. Está lá em Lucas 19. Ele é convidado por um publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram mal vistos pelos judeus, porque eles se encarregavam de cobrar os impostos. E nunca ninguém gostou de pagar imposto, não é isso, irmão? É por isso que o nome é imposto, né? É uma imposição. E aí a gente não gosta de pagar, mas fazer o quê, né? Tem que pagar, né? E os publicanos eram mal vistos por isso, mas eram mal vistos também porque, além de cobrar mais, alguns deles desviavam, né? Desviavam algumas coisas, desviavam parte, cobravam mais, extorquiam e desviavam parte do que ali era recolhido pelos judeus, né? Se parece com alguma coisa do nosso tempo, irmãos, é mera coincidência, viu? Muito bem. Então, Jesus ia, onde ele era convidado, hoje nós estudamos, né, Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, Jesus, ele gostava de estar entre as pessoas. Ele aproveitava essas oportunidades para ministrar a sua palavra, para falar, para ensinar, para pregar e para curar.
E aí o texto diz que uma mulher, assim, assentou-se à mesa. A mesa, no passado, não era como hoje, né? Uma mesa, uma altura elevada, a gente senta na cadeira ali, não. As mesas eram baixinhas, eram colocadas almofadas, e as pessoas se reclinavam e ficavam com os pés para trás, né? Ou para o lado, num sentido perpendicular. E ali estavam eles, naquela mesa, provavelmente muitas pessoas ali. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Ela preparou algo para Jesus, com unguento. Ela leva algo para oferecer a Jesus. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Então ela chorava compulsivamente e as suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, que provavelmente estavam empoeirados. E eu já vou lhe dizer por quê. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Então ela chorava compulsivamente ali aos pés de Jesus. E com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. E beijava-lhe os pés. E ungia-lhes com unguento. E veja, a atitude dessa mulher, e aqui fala uma mulher pecadora, né? O texto, Lucas registra isso logo de início. Dificilmente essa mulher era uma prostituta, porque seria quase que impossível de uma prostituta entrar na casa de um fariseu. Por alguma razão que desconhecemos, o texto não fala, o texto diz apenas que ela era uma mulher pecadora. Não fala quais os pecados, por que ela recebeu esse rótulo, né? Mas a cidade a tinha, as pessoas a conheciam como uma mulher pecadora. Quando isso viu o fariseu, então o fariseu, ele viu aquela mulher lá aos pés de Jesus, tocando em Jesus. O fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo mesmo, dizendo, então ele arrazoava com ele mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E é interessante aqui, porque o fariseu, ele convida Jesus, talvez por curiosidade, querendo ouvir melhor Jesus, conhecer melhor aquele homem, aquele rabi.
Mas ele recebe Jesus. E ele tem olhos não para Jesus, e compreender, enxergar quem é Jesus. Mas ele tem olhos para a pecadora, para a mulher que está ali, chorando. E aquela atitude era uma atitude de súplica. Aquela atitude, uma atitude de humilhação e de pedido e de clamor. E de adoração também. E de reconhecimento de quem era Jesus. Aquela mulher, ela enxergava Jesus. O fariseu que tinha convidado Jesus não enxergava e não enxergou quem era Jesus. E o fariseu pensou consigo mesmo: esse homem ele não é um profeta, porque ele está se deixando tocar por essa mulher. E o texto diz assim, no versículo 40, é interessante aqui. Esses pequenos detalhes das Escrituras é muito interessante. E respondendo, Jesus disse-lhe. Ora, o fariseu não perguntou nada. Ele pensou consigo mesmo. É aquela crítica que você faz. É aquele pré-julgamento, aquele julgamento cruel que você faz, mas você não fala. Ele fez um julgamento cruel e um questionamento duvidando de Jesus, duvidando de que ele seria um profeta. E aí o texto diz, e respondendo Jesus está respondendo ao questionamento que o fariseu nem falou, nem emitiu, não falou nada, só pensou. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Jesus é maravilhoso, né? Ele não condena Simão, mas ele vai propor um ensinamento a Simão, e a nós também. Ele vai propor uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros. 500 dinheiros. E outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, agora ele fala: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Eu acho, provavelmente, eu tenho impressão, Ele não responde peremptoriamente. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus diz: julgaste bem, Simão. É isso mesmo. E voltando-se Jesus para a mulher. Agora é Jesus que olha
para a mulher. Irmãos, isso é lindo nas Escrituras, no ministério de Jesus. O olhar de Jesus para nós. E você vai encontrar isso em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus olhando. Né? Lembra lá que eu falei da viúva de Naína? Está aqui no capítulo 7. Jesus olhando aquela mulher, a viúva que perdeu o filho, teve compaixão dela. O texto vai dizer isso. Teve compaixão dela. Várias vezes a Escritura vai dizer assim, e olhando as multidões, ele tinha compaixão. O olhar de compaixão que o Senhor tem para nós. É para nós. Né? Para nós. E quantas vezes, né, a gente vê nos evangelhos, Jesus olhando com misericórdia, alguém que chega para ele, pede, Senhor, se quiseres, chega um leproso diante dele, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E aí Jesus olha para ele, quero ser limpo, e ele é limpo. Os 10 cegos, os 10 leprosos, cego não, leprosos, os 10 leprosos que pedem a Jesus, e Jesus cura, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros, né? Pais que pedem por seus filhos, o centurião que pede pelo seu criado, e tantas pessoas. Algumas pessoas na casa de Pedro, quando Jesus entra na casa de Pedro, e o texto lá é lindo isso, porque isso fala do ministério da intercessão, que é um ministério que eu e você devemos e podemos exercer na casa de Deus, que é interceder pelos outros. E lá está escrito assim, que as pessoas rogavam muito por ela, pela sogra de Pedro. E Jesus curou. Jesus vai tomar ela pelas mãos e cura. Então é lindo isso, o olhar de Jesus para mim e para você. E aí ele olha para aquela mulher, voltando-se para a mulher, os olhos para a mulher, ele fala com Simão, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Que falta de cortesia de Simão. Porque assim se fazia com as pessoas que entravam, né, que você recebia na sua casa. Era uma maneira de você fazer-se aquele convidado, aquele hóspede, sentir-se bem. E se na casa havia criados, eram os criados que lavavam os pés de quem chegava. Se não, era a própria pessoa da casa que fazia isso. E Simão não fez isso com Jesus. Ele não ofereceu a Jesus esta distinção de lavar os pés de Jesus. Ah, que oportunidade perdida, porque não existe lugar melhor de tocar em Jesus do que nos seus pés. Benditos são os pés de Jesus. Amém, irmãos? A canção diz que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Mas esta mulher, Simão, regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Que vergonha para Simão.
Jesus está ali confrontando amorosamente, porque o Senhor sempre faz assim. Ele nos confronta amorosamente. As atitudes daquela mulher e as atitudes de Simão. Não me deste ósculo, Simão, não me beijaste. Que é também algo que se oferecia a um visitante ilustre. Até hoje no Oriente eles fazem isso, em alguns lugares do Oriente eles beijam. E tem algum lugar que beijam na boca. Né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Beijar na boca sou da minha esposa. Mas era uma maneira de demonstrar distinção, né? Beijar na face. A pessoa que chegava, o visitante ilustre, o visitante distinto, que você recebia na sua casa. Mas esta mulher, Simão, ela não tem cessado de me beijar os pés. Como será que Simão recebeu essa palavra, né? Puxa vida, eu não beijei a face de Jesus. E olha, eu que estava aqui criticando no meu interior Jesus e achando que ele não era profeta. Ele está bem, observando bem tudo que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. E é interessante aqui, irmãos, que Jesus está revelando o pecado de Simão. Né? Os pecados ali. Pecados sociais, mas pecados. As falhas de Simão. Ele não aproveitou a oportunidade tão preciosa que ele teve, né? Tem mérito? Teve mérito, sim, de convidar Jesus para estar em sua casa, mas ele não aproveitou aquela oportunidade. Tu, Simão, não me ungiste a cabeça com óleo. Era outra distinção que se dava ao visitante bem-vindo, ilustre. Simão não derramou óleo sobre a cabeça de Jesus. Mas esta ungiu-me os pés com unguento e um perfume caro. Talvez o vaso de alabastro, talvez o mais comum era de meio litro, 500 ml de perfume, de unguento. E ela está ali, derramando sobre os pés de Jesus. Por isso te digo, agora é Jesus que vai falar com a mulher. Por isso eu te digo, que os muitos pecados, agora Jesus revela que é profeta. Ele é profeta. Ele conhecia aquela mulher. Ele conhecia os pecados daquela mulher. Por isso eu te digo, Simão, que ela foi buscar isso. Ela foi buscar esse perdão. Ela enxergou em Jesus o seu Salvador. Ela enxergou em Jesus quem podia lhe redimir, lhe perdoar, lhe restaurar, lhe salvar.
E a sua atitude demonstrou o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. E como é maravilhoso isso, irmãos. Ninguém que chegou diante do Senhor Jesus Cristo, buscando sinceramente algo, saiu sem aquilo que pediu, que foi buscar. Ninguém. Todos os que foram ao Mestre, chegaram ao Mestre, ou mesmo, que é um caso lindo nas Escrituras, que é o caso de Pedro. O caso de Pedro. Todos os apóstolos abandonam Jesus, à exceção de João. Só João está lá no Calvário, ali ao lado das mulheres. Jesus está sendo crucificado, e só João, que era o apóstolo mais jovem. Os demais, todos ficaram com medo, claro. Podiam também ser crucificados. Então ficaram com medo. Mas houveram dois que eles pecaram terrivelmente, que foi Judas e Pedro. Pecaram terrivelmente. Um traz Jesus com um beijo, troca Jesus por 30 moedas de prata. Ele não imaginava que iam crucificar Jesus. Ele tinha aspirações políticas. Judas tinha aspirações políticas, aspirações de poder. Poder terreno, poder dessa terra. Não que seja errado ter aspirações políticas, nada disso. O que é errado é trair o Mestre. É vender Jesus. É vender os seus princípios, os seus valores, isso não. Você pode ter aspirações políticas e ser um bom político, não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores. Mas Judas não. Judas traz Jesus. E quando Judas vê que Jesus é crucificado, será crucificado, vai ser crucificado, Judas não se arrepende, Judas tem remorso, ele não se arrepende. Ele não vai em busca do perdão, não. Ele não busca o perdão. Mas Pedro, imagina Pedro, ali na casa daquela criada, na casa do sumo sacerdote. E aí vem uma criada e fala, você estava com eles, você era um deles. Não, eu não sou não, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. E aí ele vai para outro lugar, tá, aí outra criada, não, você se parece com ele, você fala igual a ele. Não, você faz parte também. Não, começou a praguejar. E aí, irmãos, Jesus olhou para Pedro. Você imagina aquele olhar de Jesus para Pedro nesse momento. E o galo canta, né? E aí Pedro sai dali e chora amargamente. E depois é Jesus que vai ao encontro de Pedro. E é interessante que no Evangelho de Marcos, é só no Evangelho de Marcos, é por isso que nós achamos que o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, porque João Marcos era sobrinho de Pedro. Quando Jesus ali ressurreto fala com as mulheres, vai dizeis aos discípulos e a Pedro. É só ali que está escrito isso. Dizei aos discípulos e a Pedro. Marcos registra. Então, Jesus já está indo ao encontro de Pedro. E aí Jesus aparece aos discípulos e tal. Mas depois, lá no mar da Galileia, Jesus chega, Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas?
Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus queria curar Pedro. Queria não, Jesus curou Pedro. Jesus estava curando Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus vai ao encontro de Pedro, para que ele confessasse Jesus, para que ele reconhecesse o seu pecado, para que ele compreendesse o seu erro, e recebesse a graça de Deus. E depois Pedro é restaurado, todo o processo ali, daqueles dias pós-ressurreição, Pedro é restaurado, mas especialmente nesse fato ali no Mar da Galileia, ali na Galileia, Jesus restaura Pedro. E aqui Jesus vai curar essa mulher. Por isso te digo, ele se volta para a mulher, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou. Ela demonstrou isso. Ali, com as suas ações, com os seus gestos, com as suas lágrimas, aos pés do Senhor Jesus, com aquilo que ela trouxe para Jesus. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Muito bem, irmãos. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui nós tiramos vários ensinamentos, irmãos. Vários ensinamentos temos aqui. Nenhum dos dois, da parábola dita por Jesus, tinha como pagar ao credor. Nenhum de nós temos como pagar os nossos pecados, como expiar nossos pecados. Nenhum de nós temos. Nem quem deve 50, e nem quem deve 500, nem quem deve 100, e nem quem deve 10.000. Não temos. Nós não temos. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos resgatar dos nossos pecados. Só o sangue de Cristo. Ele derramou o seu sangue por nós, para nos resgatar, para nos remir, pagando o preço. Ele pagou o preço. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Não é tempo que paga pecado. Não é autoflagelo que paga pecado. Não é sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício que paga pecado. Não, nada. Não há nada que nós possamos fazer para sermos resgatados dos nossos pecados.
a não sermos irmos até Jesus, irmos até o Senhor, demonstrarmos a Ele que cremos nele, enxergarmos nele como essa mulher enxergou. E parece que ali a única que enxergou foi ela, porque só ela saiu perdoada daquela casa. Só ela. Só ela recebeu de Jesus aquelas palavras, dizendo: olha, os teus muitos pecados lhes são perdoados. E ele fala para ela: os teus pecados te são perdoados. Porque ela enxergou em Jesus o seu Salvador. Eu não sei se todos aqui já tiveram um encontro real com Cristo esta noite. Mas se porventura houver entre nós alguém que ainda não se entregou a Cristo como seu Salvador, porque você precisa chegar a Cristo. Todo homem precisa chegar a Cristo. Toda mulher precisa chegar a Cristo. Uma vez entendendo que Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, Ele morreu por você, Ele morreu por seus pecados, Ele morreu por meus pecados. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Redentor. E se eu estou aqui, é pela graça dEle, e unicamente pela graça dEle. E se você está hoje aqui nesta casa, e você ainda não entregou a sua vida a Ele, faça isso hoje. Faça isso agora. Saia da casa aliviado, como aquela mulher saiu. Ela entrou ali naquela casa com o rótulo de pecadora, que era. Mas era somente ela que era pecadora? Não. Todos eram, menos Jesus. Inclusive o religioso Simão, fariseu, era pecador. Mas somente ela sai aliviada, com seus pecados cancelados. Que é isso que Deus faz, é isso que Deus realiza na vida do homem e da mulher que chega perante Ele, que confessa os seus pecados, que se arrepende dos seus pecados e que busca em Cristo a sua redenção, que purifica, que busca a purificação dos seus pecados em Cristo, porque esse é o lugar certo, esse é o lugar correto de nós buscarmos a purificação dos nossos pecados, é no sangue de Cristo. E aí, você vai se sentir perdoado, você vai se sentir restaurado, você vai se sentir que agora você teve uma experiência extraordinária.
Você enxergou Cristo como você antes não enxergava. E é interessante aqui, irmãos, porque muitos de nós, talvez estejamos há muito tempo na casa de Deus, estejamos muito tempo envolvidos com as coisas da igreja de Cristo, mas não enxergamos Cristo como Ele realmente é. E ainda não tivemos uma experiência com Cristo, uma experiência pessoal com Ele, de modo que você saiba agora o tamanho, a latitude, a extensão, a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, estendida a você. Quem sabe, há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Cristo e gostaria de fazê-lo agora. Se houver, levante a mão bem alto, como sinal, eu quero. Eu não sei se tem, talvez não tenha. Mas se tiver, eu faço esse convite a você. Talvez você não deva 500, como a mulher, mas você não pode pagar os seus pecados, mesmo que seja 50. Você não consegue, você não tem como pagar. Você precisa de um resgatador. E esse resgatador é Jesus. Alguém? Fica o convite feito a você. Talvez alguém alcance da nossa palavra, que esteja ouvindo agora esta mensagem, ou ouvirá numa tarde, numa manhã, numa noite, numa madrugada, esta mensagem pela internet. Jesus veio para ser o teu Salvador. E você precisa recebê-lo como seu Salvador e sentir o seu perdão na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Então, concluindo, eu não tenho como pagar nenhum dos meus pecados. Eu não terei como pagar os meus pecados futuros. Eu não tinha como pagar os passados, mas quando eu vim a Jesus, Jesus cancelou. Eu não tenho como pagar os meus pecados presentes, mas Jesus tem sido gracioso e benigno e misericordioso para comigo e me sustentado com a sua graça, e não tenho como pagar os meus pecados futuros. Olha, irmãos, e não digo isto como um salvo-conduto para você pecar, não. E nem como um salvo-conduto para eu pecar, não. Mas essa é uma verdade que nós temos que nos introspectar dela. Jesus, Ele foi o nosso Salvador ontem, Ele é o nosso Salvador hoje, e Ele será o nosso Salvador amanhã. Amém? Que bendito e maravilhoso e grandioso e gracioso é o nosso Salvador Jesus. Bem-aventurado aquele que enxerga, que compreende, que acolheu no seu coração, que entendeu, que consegue enxergar que o Calvário, que Jesus é uma fonte inesgotável de graça, de perdão, de amor e de misericórdia. E passa por isso a viver uma vida de adoração e de gratidão ao Senhor, de comunhão, de adoração e de serviço a Cristo. Amém?